Ok, esse é um vídeo bem diferente, né? Beleza, eu acho que eu devo me explicar um pouco. Primeiro, o estilo de vídeo vai mudar? Sim, infelizmente o estilo de vídeo vai mudar. Recentemente eu fiquei bem interessado com vídeos de opiniões de jogos de terror e de jogos de Roblox. E bem, aqui estamos. E segundo, os vídeos de gacha vão acabar? Sim, eu vou mudar o conteúdo. E não sei se eu vou ficar com esse, mas eu espero que vocês gostem mesmo assim. Rainbow Friends. Um jogo bem interessante. Um jogo onde você vai em uma viagem de campo e uma mão misteriosa vira uma seta em uma placa e te coloca em uma armadilha, junto com mais 14 pessoas. Claro. Então, vamos embarcar nesse jogo com criaturas que são mais fofas do que assustadoras, imagens mal portadas e decisões de desenvolvimento questionáveis. Bem, o lobby de Rainbow Friends não tem muito a ser dito. Só acho interessante o cenário de escola, que é bem convincente. A única coisa de ruim é que eles não colocaram paredes invisíveis para impedir que os players saiam da zona principal. Então você pode só sair dela e ver toda a base plate embaixo. Bem, começando a história do jogo, temos a noite 1. Apenas um monstro introduzido aqui. Blue. Blue é um dos monstros desse jogo, e ele é bem burro. Ele fica rondando por aí tentando achar jogadores que a maioria das vezes estão bem na frente dele em uma caixa. Falando em caixas, elas são muito quebradas. Elas podem burlar quase todos os monstros e tem várias skins. Tipo, muitas skins. Bem, caso o Blue ache um jogador, é muito provável dele se esconder numa caixa ou no armário e escapar facilmente. A não ser que seja uma criança, alguém travado ou alguém que não estava prestando atenção. Ok, na primeira noite você tem que procurar, pegar e empilhar alguns cubos que aparentemente ninguém poderia fazer isso a não ser os jogadores. Sinceramente, eu quero jogar um jogo de terror, não Empregado Simulator. Na segunda noite, mais um inimigo é introduzido. Green. Green é um monstro cego, com um corpo bem alto e longo. Ele ser cego é um traço bem importante do personagem, já que ele é um dos únicos, repito, um dos únicos personagens que a caixa não funciona para evitar. E por isso, e por alguns outros motivos, ele é meu personagem preferido. Bem, para começar, o Green age como uma parede. Você não consegue passar por ele, ou até onde eu saiba, ele vai te pegar e fugir para você, eu acho. Ele se beneficia muito das portas desse lugar. Vou explicar mais sobre isso depois. Ele tem umas animações bem legais, eu diria. Principalmente a animação dele parado. Dá realmente uma impressão que ele tá tentando entender onde é que ele tá. O que eu não gosto do Green é o quão frequentemente ele fica parado, já que acho que facilita muito o jogo para os jogadores que ficam só nas caixas o tempo todo. Bem, nessa noite você tem que achar pacotes de comida? Ração? Sinceramente, eu não faço ideia. O jogo chama de comida, mas pra mim parece ração. Depois, você coloca a raçamida nesses dispensores e uma mão extremamente familiar vem pegar um pouco, começando a noite 3. Na terceira noite, o que vocês acham que acontece? Mais um monstro introduzido? Não. Dessa vez são dois monstros, roxo e laranja. Eu também não sei porque os desenvolvedores não traduziram o nome dos outros e só o do laranja, já que não mencionam o roxo nessa noite, mas ele tá nela. Vamos começar pelo laranja, ok? Ok. Laranja começa no seu pequeno esconderijo e come telepaticamente a comida dele.
Tem 3 formas de se lidar com ele. A primeira sendo a poderosa caixa. A segunda sendo se esconder em alguns armários espalhados pelo mapa, que são meio inúteis já que temos a caixa aqui. E a terceira é alimentando ele. Resumindo, perto do esconderijo tem essa máquina com a vasilha de comida dele do lado. Se você encosta na tal máquina, ela coloca comida na vasilha dele. Caso você não alimente ele, ele vai ficar bem bravo e vai em um caminho marcado no mapa. Eu sinceramente não sei porque colocaram esse caminho no mapa, já que você consegue ouvir ele chegando. Ele, assim como o Blue, também te vê entrando na caixa. Se você entrar na caixa na visão dele, ele vai te atacar. Se o jogo não bugar, obviamente. Já avisando que se você ficar por muito tempo no esconderijo dele, ele vai te atacar. Uma coisa que eu só descobri vendo a wiki do laranja. Agora, vamos ao roxo. Que não é tão interessante quanto o laranja, mas ainda é alguma coisa. Bem, ele é um monstro que funciona mais como uma armadilha, ficando nos dutos de ventilação. Você pode evitar ele de uma forma: não pisando nas poças d'água. Aparentemente ele leva as placas de piso molhado a sério demais. A caixa não funciona nele, pelo menos. Mas ainda tem o fato que é só mais um dos 2 monstros de 5 que podem te ver na caixa. Caso você pise no molhado sem ou com a caixa, ele vai te puxar pro duto pelos seus pés. E a animação e design dele são bem fofos. Funcionariam bem para um jogo de sobrevivência ou algo assim, mas esse é um jogo de terror, então só não funcionam. Nessa noite, você tem que achar uns fusíveis para consertar uma máquina que por algum motivo precisa de um monte deles. Uma vez que você acaba de consertar a máquina, ela falha e acaba com a energia do lugar, começando a penúltima noite. Bem, nessa noite nada acontece. É sério, nada de novo acontece aqui. A não ser que colocaram uma lanterna na mão do jogador e deixaram o jogo um pouco escuro. Nessa noite você tem que colocar baterias no gerador para fazer a energia voltar. Uma vez que isso acontece, você pega ingressos para uma festa, que é a 5ª e última noite. Beleza, a última noite. Ela é bem diferente. Tipo, bastante. Você inicia numa sala junto com um Blue e uns balões. É explicado que você vai ter um bolo e vai poder sair. Aqui, você não pode relar em um balão, ou ele vai estourar e acordar o Blue. Isso é introduzido por um balão caindo no chapéu de aniversário. Quando você passa, um balão cai num garfo ao lado do seu bolo, acordando o Blue, que começa a te seguir. Você vai numa sala, tira uns blocos debaixo de uma tábua, fazendo ela cair, te dando uma rampa para te deixar entrar numa tubulação. E a partir daí é só uma versão Rainbow Friends da parte da tubulação de Pop Playtime. Depois que você acaba, você pode finalmente ver a tela final do jogo, que eu e meu amigo realmente comemoramos por uns 5 minutos. 2 coisas que eu sinto que eu tenho que dar créditos pro jogo é, primeiro, ele pelo menos tem bons gráficos. Cara, olha esse mapa. Dá uma impressão de parque infantil ou a casa do Mickey. E segundo, os sons dos monstros realmente dão medo ou fazem sentido. O Blue, por exemplo, faz um som como se tivesse algo de errado com a voz dele. Como se pelo tempo que ele foi deixado nesse lugar, ele foi lentamente estragando. E o Green, como outro exemplo, faz um som de festa, o que dá a entender que ele era usado quando tinha alguma festa, quando o lugar ainda estava funcionando. Outra coisa que eu sinto que devo falar é do som dos passos do Blue e Green. Primeiro de tudo, o Blue. Por que o som dos passos dele é tão parecido com o de portas abrindo? Só ouçam. Pode parecer algo pequeno que você não iria dar muita atenção, mas imagine o seguinte cenário.
Você tá andando de boa e abre uma porta e ouve o barulho confuso da porta abrindo e se esconde na caixa instantaneamente. E agora o Green. Primeiro de tudo, eu quero que vocês ouçam os sons dos passos dele. Você teria medo disso? Porque eu não. Exceto quando eu tava tentando zerar esse jogo e essa parede ambulante me pegava. Eu sinto que eles poderiam colocar um som de passo melhor pro Green e um som diferente pra porta. Como se fosse um som de chave ou maçaneta. Ok, vamos falar das portas desse jogo. Por que elas não têm nada para olhar através? Caso vocês não entenderam, basicamente todo jogo desse tipo tem alguma espécie de vidro em alguma porta. Isso quando apresentam uma. Sério, as portas são tão chatas que às vezes eu entrava por uma só para sair da mesma porque tinha alguém lá. Mais uma coisa que eu quero mencionar aqui é por que esse jogo não tem músicas além da do final? Sério, eu sou alguém que realmente gosta de músicas, ouvir e cantar elas. Mas a única música desse jogo é a do final. O que realmente me deixa triste, já que o músico que compôs essas músicas tinha muito talento. E não venha me dizer, mas Rio, muitos jogos de terror não tem música para deixar eles mais tensos. Porque Rainbow Friends tem muitas noites repetitivas. E se pelo menos tivesse algum som de ambiente para todos os cômodos ou algo assim, eu acho que o jogo ia ser um pouco melhor. Tipo como Doors fez. A maioria do jogo não tem nada tocando, até uma luta com um boss. Também acho que tenho que mencionar que você pode simplesmente ficar parado sem consequências, pelo que eu vi. E por que quando os jogadores ficam sem achar algum objeto, eles ficam marcados pela parede? O intuito do jogo não é explorar e encontrar objetos, então por que eles implementaram isso? Uma última coisa que eu queria saber é que por que os desenvolvedores escolheram deixar os jogadores agacharem durante as cutscenes? Só parece engraçado os jogadores agachando e levantando. Eles poderiam só ter tirado o botão e o script de agachar para resolver esse problema, como fizeram nas caixas. Ufa, isso foi algo, né? Espero que tenham gostado desse novo estilo de vídeo, porque deu muito trabalho para fazer. Tive que fazer roteiro, jogar e gravar Rainbow Friends e editar. Já dizendo que eu não tô xingando Rainbow Friends de forma nenhuma. Se você gosta, tá tudo bem. Eu só tô dando a minha opinião como desenvolvedor. Obrigado a Gacha William por me ajudar com esse vídeo, sério, você tem muita paciência. Bem, acho que é isso. Deixem suas opiniões nos comentários e se vocês concordam ou discordam com algo que eu disse aqui. Deixem suas experiências registradas. Bem, até a próxima.